Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Só quero trazer umas palavras que está contida no Evangelho de hoje, que vai ser a motivação para esta homilia. Contextualizando, nós estamos no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, e o capítulo 10 também do Evangelho de São Lucas fala também a mesma coisa, o envio dos 72 discípulos. E tem um momento que Jesus envia só os 12. Neste envio, Jesus ele vai dando alguns conselhos para os discípulos. Lembrando que este envio que Jesus está fazendo ainda não é o segundo envio que vai acontecer após a sua ressurreição. Porque na sua ressurreição ele envia os apóstolos a todas as nações. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas agora ele envia as ovelhas perdidas de Israel. Hoje ele está dando um conselho que é muito importante para essa geração PHN. Muito importante. Dos seguidores de Jesus que estão dizendo: por hoje eu não quero mais pecar. Jesus ele não iludiu os apóstolos e também ele não iludiu a nenhum de nós. Jesus não disse que o segmento nosso com ele, nós iríamos viver numa vida boa, tudo que nós pedíssemos Deus iria nos dar, nós íamos ter paz no coração,
Não, Jesus disse que nós íamos ter que derramar o sangue, como Ele derramou. Por isso que nos primeiros versículos aqui, estamos no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, do versículo 24 a 34. Olha só, o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. O discípulo, nós, não estamos acima do mestre. Como é que o mestre está? Crucificado. Ao terceiro dia, sim, ele vai ressuscitar. Mas a primeira fase é essa: se quiseres me seguir, tome a sua cruz como eu tomei a minha. A geração PHN é uma geração onde essa juventude, ela está convicta que seguir nosso Senhor vai implicar em derramar o sangue. Vocês têm essa convicção? Ou o seguimento de Jesus, esse seguir Jesus está apenas em dizer: Jesus é legal e é camarada, Ele é bom demais e tudo que eu peço Ele me dá. Eu gosto desse silêncio quando vocês fazem, porque vocês estão pensando. Na hora da euforia vocês não estão pensando. Vocês estão pensando na hora que vocês estão assim, quietinho, ouvindo, raciocinando. Você quer seguir Jesus assim? Se não quiser seguir Jesus dessa forma, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Porque tem que seguir assim. Mais para baixo, ele vai dizer: não tenhas medo, vós valeis muito mais do que os pardais. Não tenhas medo daquele, olha bem, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não tenham medo daquele que pode matar o corpo de você por causa de Jesus Cristo. Não tenham medo, mas eles não podem matar a alma. A pessoa humana é um composto de corpo e alma. Eu estou movendo aqui meu braço para vocês porque eu tenho uma alma. Quando essa alma sai do meu corpo, eu morro. O meu corpo perde a vida. Jesus está dizendo: não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, porque a alma não morre, a alma é imortal. Pode-se matar o corpo, mas a alma não se mata. E é a minha alma e a tua alma que irá primeiramente ao encontro do Senhor, para prestar conta dos atos. Como diz São Paulo na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos nós iremos um dia diante do trono de Deus para prestar conta dos nossos atos, de tudo aquilo que nós cometemos neste corpo. Se cometemos neste corpo pecado, nós iremos prestar conta diante de Deus dos nossos pecados. Se nós prestamos contas, se nós nesse corpo há santidade, nós vamos prestar contas diante de Deus da santidade. Ou nós morremos por Cristo, dizendo PHN: por hoje eu não vou pecar, diante desse mundo secularizado que não quer saber de Deus,
E se for preciso que eles nos matem, que eles nos matem. Porque eles podem matar o corpo, mas a alma não. Na segunda vinda de Jesus no juízo universal, o nosso corpo que foi enterrado lá no cemitério, irá ressuscitar glorioso para se unir com a nossa alma. Primeiro eles poderão matar o corpo, a alma não, a alma vai diante de Deus. João, no livro do Apocalipse, por várias vezes ele fala: eu vi uma multidão diante do Senhor. Eles estavam com as vestes brancas. Essa multidão que João viu diante do Senhor são aqueles que ali no próprio livro do Apocalipse vai dizer, são aqueles que foram lavados pelo sangue, derramaram o seu sangue pela causa do Senhor, e no coração deles não havia mentira. Eles estão todos diante da glória do Senhor. Mas quem é que está diante da glória do Senhor? A alma. Quando nós falamos que Santa Teresinha está no céu, quem está no céu é a alma de Santa Teresinha. O corpo de Santa Teresinha está lá em Lisieux, aguardando a ressurreição. Uma mais assim, melhor para nós entendermos, é Santa Bernadette. O corpo de Santa Bernadette está intacto lá em Nevers, na França. Desde lá do século XIX, né? O corpo dela está lá, intacto, aguardando a segunda vinda do Senhor, para que o corpo dela ressuscite glorioso, para ir ao encontro da alma dela, que já está no céu, contemplando a face de Deus. O corpo do pecador, daquele que vive numa vida de pecado e não quer saber de Deus, quando ressuscitar, vai se unir com o seu corpo, com a sua alma, que provavelmente estará no inferno, porque não cumpriram a vontade do Senhor. PHN é isso. Eu não vou pecar. Eu não vou pecar hoje. Por hoje eu não vou mais pecar. Para quê? Para que meu corpo ressuscite glorioso um dia, na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando, não tenhas medo daquele que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Aqueles que não cumprem a vontade de Deus, o corpo e a alma, como eu acabei de dizer, irá para o inferno. Que hoje as pessoas têm medo de falar isso, né? Mas tem céu e tem inferno mesmo. Não tem só céu não. Céu para os bons, inferno para os maus. Às vezes a gente só fala que vai todo mundo se salvar. Será? Será? Porque se todo mundo fosse se salvar, não precisa ter PHN, não precisa ter sacrifício da missa, não precisa ter sacerdote, não precisa ter igreja católica. Se todo mundo vai se salvar quem é fiel a Deus, vai se salvar quem ama a Deus, vai se salvar quem é de Jesus Cristo. Quem não é de Jesus Cristo não se salvará. É o que Jesus está dizendo aqui. E ele termina a conclusão: portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele. Todo aquele que se declarar
A meu favor, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Diante dos homens, os homens estão querendo ali matar o teu corpo, e você está dizendo: não, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Eu não vou pecar na apostasia. O que é a apostasia? É a negação da fé, é negar Jesus Cristo, é negar a Igreja Católica, é negar os ensinamentos da igreja, é morrer negando. Isso é apostasia, diante de uma igreja que será perseguida um dia, e que já é perseguida, porque a Igreja Católica, ela só é Igreja Católica porque ela é perseguida. No dia que a Igreja Católica parar de ser perseguida, ela deixa de ser Igreja Católica. No Brasil não é perseguida, mas tem países que está sendo, que os católicos lá estão dizendo PHN, eu não vou pecar na apostasia. E eles estão morrendo por causa disso. Aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Tem um momento que Jesus fala: eu me envergonharei diante do meu Pai. Agora eu venho cá para frente para ficar mais perto. Hoje de manhã eu falei para você que quando você vem para a Canção Nova, você vem para a Canção Nova pensando nisto. Lá na Canção Nova vão me falar da segunda vinda de Jesus. Quando eu vou para a Canção Nova, eu vou para a Canção Nova porque lá vão falar do batismo no Espírito Santo. Quando eu vou para a Canção Nova, eu vou para a Canção Nova porque lá vão falar que eu tenho que ser santo ou nada. Eu tenho que vir. Quando eu vou para a Canção Nova, eu venho para isso, ou santo ou nada. E o final, por fim, eu disse que quando eu venho para a Canção Nova, eu venho para cá para dizer PHN, por hoje eu não vou pecar. É assim quando se vem para a Canção Nova. Eu falei de manhã também que hoje, nós da Canção Nova, a comunidade Canção Nova, todo o povo, nós estamos celebrando os 2 anos e 7 meses do falecimento do Padre Jonas. Tudo que eu falei até aqui, Padre Jonas ensinou para nós. Aqui existe 2 gerações de PHN. Existe uma geração de PHN mais velha e uma geração de PHN mais nova. A geração PHN mais velha, ela teve a oportunidade de ouvir o Padre Jonas, deixa para lá, olha para cá, pregar. E o que o Padre Jonas pregava para nós na comunidade, pregava também para o povo de fora. E uma das coisas que o Padre Jonas pregou para nós é sobre os fins dos tempos. Os fins dos tempos consiste no que o Evangelho de hoje está falando. Existia dentro do coração do Padre Jonas, ele achava que ele iria passar pelo tempo da perseguição. E ele dizia para nós da comunidade: meus filhos, vai chegar um dia que nós seremos perseguidos. Mas quando ele fala isso, ele está falando daquilo que é o próprio ensinamento da igreja. Nós seremos perseguidos. Ele dizia até que nós iríamos, diante dessa perseguição,
ele dizia que tudo isso nós iríamos perder. Tudo isso, ó, centro de evangelização, rincão do meu Senhor, esses instrumentos musicais, o santuário, tudo. Meus filhos, nós vamos perder tudo. Mas a única pessoa, a única coisa que nós não podemos perder é Jesus Cristo. Só Jesus. Nós não podemos perder Jesus, meus filhos. Porque tudo isso passa. Tudo isso é para esse mundo. A nossa salvação é para a eternidade. E eles diziam que nós tínhamos que ter uma fé firme. Nós não podíamos arrefecer diante de um mundo que iria, e esse mundo, lembre-se sempre, o mundo não é o mundo enquanto criação, é o mundo que se opõe a Deus, o mundo que não quer saber de Deus. Padre Jonas falava para nós que vai chegar um tempo em que vai ter um governo único e uma religião única. Um governo único e uma religião única. Não um governo único e uma religião única, porque tem Jesus como centro. É uma religião única e um governo único que vai se opor à Igreja Católica, que vai se opor a nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que não se sujeitar a esse governo único, sem Deus, paganizado, e essa religião única, sem Deus, sem Jesus Cristo, aqueles que se opuser, vai ter que derramar o sangue. E vocês podem olhar, os governantes estão se organizando. Os governos estão se organizando. Aos pouquinhos, eles estão realizando essa obra. Nas faculdades, Jesus é negado, Deus é negado. Um jovem entra católico e sai pagão. O jovem entra numa faculdade e sai de lá negando a Igreja Católica, não querendo mais saber da Santa Missa, não querendo mais se confessar. As mídias estão também preparando tudo isso. E tudo que eu estou falando aqui, Padre Jonas falava para nós, para a nossa comunidade, para nós da comunidade. Era isso que fazia a comunidade Canção Nova ficar fervendo e querer pregar e querer anunciar o Evangelho. Nós estávamos dispostos a morrer pela causa do Senhor e levar o máximo de pessoas para o céu. Nós tínhamos isso. Padre Jonas dizia: salvai almas, salvai almas. E era assim aqui dentro da comunidade. O mundo está se preparando. E tem que haver, nesse mundo, o grupo dos cristãos que vão se opondo ao mundo e dizendo ao mundo: não, não, isso não. Nós somos de Cristo, nós somos de Deus. Por isso que a geração PHN tem que ser diferente, diferenciada. Eu estou falando a geração PHN porque é o encontro do PHN. Por hoje não. Eu não vou pecar não. Eu tenho que ser santo ou nada. Jesus está voltando, ou santo ou nada. Eu tenho que ser santo. Não é admirar os santos,
é admirá-los e dizer: eu também quero ser santo, eu também quero o céu. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Nós éramos preparados dessa forma, e estávamos dispostos, adiante desse mundo, se fosse preciso derramar o sangue, nós iríamos derramar. PHN, por hoje eu não vou mais pecar, não é somente essa questão de largar a droga, largar o sexo, não sei o quê, e aquilo não. É chegar ao ponto de que Jesus, ele precisará ser o Senhor, o Deus, é Ele que eu sirvo, Ele é o meu Deus. E eu deixei essa questão dessa sexualidade depravada, eu deixei as drogas, eu deixei a bebida, eu deixei tudo por amor a Ele, porque eu preciso estar preparado para quando o Senhor voltar. Não dá para ser uma geração PHN assim: aqui eu louvo a Deus, bendigo, canto, e aquela coisa toda, e faz aquele suar, e luta, e pega a camiseta, e roda aqui. Aí quando volta para casa, se torna pagão como os pagãos. Tem que voltar para casa e dar o testemunho de não se envergonhar de Jesus Cristo quando vai para casa. Aqui é fácil, todo mundo aqui professa uma mesma fé, graças a Deus. Mas é lá, na sua faculdade, na escola, no trabalho, na tua casa com teus irmãos pagãos, com os teus amigos, é lá que você tem que testemunhar, é lá que você não pode se envergonhar de ser de Jesus Cristo, é lá que você vai dizer: PHN, por hoje não, eu não vou pecar. Não é apontar o dedo para eles, mas é dizer para eles: venha comigo, PHN comigo. Vocês estão entendendo? Você tem que voltar diferente. Nessa consciência, eu tenho um Deus que morreu na cruz por mim e deu a vida por mim. Senão fica assim: bonitinha aquela música, eu canto aquela música, eu faço isso, eu gravei meu CD e aquela coisa toda, mas a minha vida, quando está no meio dos que deveriam conhecer nosso Senhor, eu sou igual a eles, eu me visto igual a eles, eu falo igual a eles, eu falo piada igual a eles, eu bebo com eles, eu faço tudo. Aí quando eu venho para a igreja, agora eu sou de Deus, aí fica ali. Aí quando eu saio, mais uma vez eu digo, eu gosto desse silêncio. Vocês estão pensando, muito aplauso, muita gritaria, é euforia, você não está pensando. E nesse pensamento, nesse momento em que você pensa, você está tomando já uma decisão dentro de você. Você está do lado de Cristo ou do lado do diabo? Você é de Deus ou não? Você está lutando pelo céu? Ou você está lutando? Nem lutando, porque para o céu se luta, para o inferno não. Vai. De qualquer jeito. Há muito tempo atrás, eu escrevi um livro que se chama O Meu Lugar é o Céu. É a partir desse livro que o Dunga fez aquela música, O Meu Lugar é o Céu. Mas antes, eu escrevi o livro O Meu Lugar é o Céu. Depois veio a música. E nesse livro, quando eu falo justamente disso, que o meu lugar é o céu. O meu lugar é o céu. E para eu conquistar este céu, eu tenho que dizer
não ao pecado, não ao pecado. Porque eu aprendi isso com o padre Jonas. Eu não posso permitir que o pecado me domine. A geração PHN é uma geração que aí fora, quando olham, diz assim: esse povo é radical demais. Quando te chamarem de radical, você diga: é um elogio. É um grande elogio me chamar de radical. Porque o cristianismo, ele se baseia nessa radicalidade. O cristianismo não se une com o mundo. Ele não se une. O mundo, enquanto pecado, não se une. O mundo está aqui, o cristão está aqui. Não, não e não. Esse é o PHN, a geração PHN, que conheceu nosso Senhor e está disposto a dar a vida por Ele, e que não se envergonha de ser cristão. Quantos católicos jovens que na faculdade se envergonham de ser católicos, chegam lá, ficam murcho. E aí os outros vão na cabeça deles e vai colocando, até que depois ele se converte ao paganismo. Em vez de converter o outro e trazer o outro para cá, é o outro que leva. Será que nós somos cristãos frouxos? Ou será que nós somos cristãos que não conhecemos a Deus como deveria ser conhecido? PHN. Por hoje, eu não vou negar Jesus Cristo. Mesmo que seja preciso derramar o sangue. No dia 3 de junho, a igreja celebrou os mártires jovens, eram jovens, São Luanga e seus companheiros. Pode procurar lá na liturgia da igreja, você vai ver os mártires São Luanga e seus companheiros. Os mártires São Luanga e seus companheiros, eles eram de Uganda, na África. Espero que o PHN esteja transmitindo e a África também lá. Pelo menos onde fala-se português, eles estejam vendo. O que foi que aconteceu com esses 22 jovens? Uganda foi evangelizada pelos chamados padres brancos, que são os padres da Sociedade de Londres. Eu não sei se esses padres ainda existem. E também pelos jesuítas. Eram chamados de padres brancos, não porque eles eram brancos, mas era por causa da roupa branca, a veste branca. Porque lá na África eles costumam usar a batina, em vez de ser preta, eles usam mais a branca, por causa da questão do clima. Então eles foram evangelizados. Existia um rei chamado Muanga, o rei Muanga. Ele acolheu a evangelização, de primeira mão ele acolheu. Só que depois os seus ali ministros, aqueles que ficavam em volta dele, começaram a aconselhar o rei, falando para ele que eles estavam preocupados porque aquele grupo de cristãos estavam aumentando e eles eram pagãos.
E esses ministros falaram para o rei o seguinte: ele dizia que para o rei obter muitas graças dos deuses dele, ele tinha que ter um grupo de jovens em volta dele que se chamavam pajem, em volta deles, aonde esse rei mantinha relação sexual com eles para obter graças dos seus deuses. Então eram os jovens ali em volta dele, e esse rei tinha relação sexual com eles. Ok? A evangelização chegou, e dentre os chamados pajens, existia esse Carlos, que tinha sido evangelizado. E Carlos, ele era convicto da religião, do catolicismo, ele era convicto. E ele começou a catequizar os outros pajens que eram pagãos. E aí ele ia instruindo, falando de Jesus Cristo, dizia que não convia se ter relação sexual, que eles deveriam ter a pureza de coração, que o relacionamento sexual só deveria acontecer entre duas pessoas, um homem e uma mulher casados, não deveria ser daquela forma como o rei estava querendo. E aqueles jovens entenderam. E aí eles começaram a não ter mais nada com o rei, e o rei ficou preocupado com isso. O rei Mwanga. Aí o rei Mwanga chamou todos os pajens, porque ele não sabia distinguir, ele não sabia quem eram os pajens que eram cristãos, os pajens que estavam do lado dele. Aí ele chamou todos os pajens e disse assim para os pajens: aqueles que rezam, fique do outro lado. E os que não rezam, fiquem do meu lado, do meu trono. Fica comigo. Os que não rezam, ou seja, os que não são cristãos, fiquem comigo. E os que rezam, fica do outro lado. Aí houve a separação. Os que rezavam foram para um lado, e os que não rezavam, os que não eram cristãos, ficaram do lado do rei. Ou seja, aqueles que ficavam do lado do rei não iriam morrer, e os que estavam do lado de lá iam morrer. E aí ele perguntou aos pajens: vocês rezam? Aí Carlos Luanga disse: sim, nós rezamos. E nós passamos a noite toda adorando a Deus, servindo a Jesus Cristo. Aí o rei disse: se vocês continuarem servindo a esse tal de Jesus Cristo, vocês vão morrer, vocês precisam passar para o lado de cá. E Carlos Luanga disse: não, nós não iremos passar para o lado de lá, porque nós somos de Cristo. PHN. Por hoje eu não vou pecar, negando o meu Senhor. PHN. PHN é eu que estou acrescentando, viu? Porque eu estou falando para vocês. PHN aqui. O que foi que o rei fez? Pegou esses pajens cristãos que tinham dito: relação sexual com o rei nunca mais, só sou de Deus. Eles pegaram esses jovens e levaram eles para o lugar do suplício, onde eles iriam morrer. Andaram 43 quilômetros. Já na ida, teve dois que já estavam bem desfalecidos, que já não conseguiam mais andar.
E aí quando os homens foram matá-los, eles falaram para aquele homem: você tocar em mim você não pode, matar o meu corpo você pode até matar, mas a minha alma daqui a pouco estará diante de Deus. PHN. E eles foram mortos. Quando chegaram lá no lugar onde iam matar os outros, o que foi que eles fizeram com São Carlos Luanga? Colocou São Carlos Luanga na fogueira e foi deixando ele morrer aos poucos. O fogo ia queimando, 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 queimando ele, queimando aos poucos, até que as últimas palavras dele, junto com os outros que morreram, as últimas palavras foram essas: meu Deus. E morreu. Meu Deus. Morreu. Vocês não aguentam o meu ficar quieto, né? Tem que bater palma, né? Não era para bater palmas, era somente para você pensar. As últimas palavras de Carlos Luanga foi: meu Deus, e morreu queimado. Ele morreu, ele não se envergonhou de professar a fé dele em Jesus Cristo. Ele não teve medo no momento de perder, de morrer. O corpo de perder pode matar o corpo, disse Jesus, mas a minha alma você não mata. Meu Deus. E foi ao encontro do amado dele, do Senhor dele. PHN na eternidade. PHN não é euforia. PHN é um estado de vida. É um modo de vida. Você está disposto a morrer por Cristo? Por amor a Cristo? Que Cristo tem sido apresentado para você? O Cristo do meu, tudo vai dar certo? Vou dar para você isso, você vai receber isso, você vai receber aquilo. Ou Cristo crucificado, que veio dar a vida eterna para você, para que um dia você ressuscite e esteja com Ele. Como é que você vai voltar para casa depois desse PHN? Agora eu posso falar meus filhos, porque eu tenho 59 anos, 28 anos de padre, então eu posso dizer meus filhos. Você vai voltar para casa como, meus filhos? Você vai voltar para casa disposto a testemunhar? E aqui eu quero falar também para nós da comunidade Canção Nova, em nós da comunidade Canção Nova. O que o Padre Júnior pregou para nós e falou para nós a respeito do martírio, a respeito da segunda vinda de Jesus. O que é que ficou na tua vida, irmão de comunidade? O que ficou na tua vida? Só levantar braço e dizer que está tudo bom e maravilhoso? Uma vida voltada para este mundo, querendo só as coisas deste mundo. Ou nós da comunidade estamos mostrando para o mundo que para se chegar no céu precisa dizer PHN. Qual é
nossa vida, que testemunho nós estamos dando lá fora, no mundo. Agora eu fiquei bravo, né? Não estou bravo. Estou falando firme. Porque hoje quando se fala firme, a pessoa diz, ah, que padre bravo. Não é bravo não, estou falando com firmeza. Porque hoje vocês não estão acostumados a ouvir falar com firmeza. É só aquele passar a mão na cabeça. É na firmeza que você se torna firme. Padre Jonas dizia que nós temos que ter uma coluna ereta. Não é essa coluna assim, ereta. Firme. Firme em Jesus. Firme no Senhor. Lutando contra o pecado. E levando uma vida santa. É assim que nós devemos ser. Santidade. Pecado nunca mais. Santidade para sempre na nossa vida. Só santidade. Deus quer sua santidade. Deus não quer o seu pecado não. Chega dessa história de dizer Deus me ama com os meus pecados. Deus não te ama com os seus pecados não. Deus te ama assim quando você peca. Mas Deus te ama quando você larga o pecado. É quando você serve a Deus. Porque essa história, Deus me ama com os meus pecados, sabe o que está acontecendo? Deus me ama com os meus pecados e eu fico no pecado. Deus não ama o pecado, Ele ama o pecador. E a geração PHN é uma geração convertida. A geração PHN não é uma geração igual aos jovens do mundo, não. Vocês são diferentes e precisam ser diferentes. Se não foram até agora, você tem que ser a partir de agora. Por hoje, agora. Eu vou ser diferente. Eu vou ser de Deus. Eu não vou ser qualquer pessoa. Agora. As palmas, embora eu não esteja pedindo para bater palma, né? Mas está aquela coisa bem assim, né? Está vendo a palma? Aquele negócio assim bem... É sinal que não é PHN não, viu? Vida santa. Sem a santidade nós jamais veremos a Deus. Vamos ser santos? Vamos ser santos. Santos de verdade. Coluna ereta. Como soldado, ó. Assim, ó. Firmeza. Ou santos ou nada. Jesus está voltando. Ou santos ou nada. Jesus está voltando. Batismo no Espírito Santo. Jesus está voltando. PHN, por hoje não. Eu não vou pecar não, eu não posso pecar, eu não posso. Eu tenho que ser de Deus, eu tenho que amar a Deus. Eu tenho que ser dele, e só dele. Que bom. Ouviram? Entenderam? Então só resta uma coisa. Vamos criar vergonha na cara. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor
Canta, eu não sou cantor, eu sou padre. Que efeito para com Deus. Que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Vamos acertar agora. Eu tirei sem a melodia. Agora vamos entrar. Santidade de Que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que lutas devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Pegue o seu braço e diga: Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. E efeito da sua promessa, perguntam o som de Deus. Você conhece, você canta. Mas o Senhor virá. Decida, vai, que eu seja. Que a santidade dá. Dê a sua resposta, a resposta à pregação. Mas o Senhor Virá. Ele não tardará. Decida que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Somos, Senhor, tua igreja. Diga: somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, vivendo PHN. Somos, Senhor, Tua igreja, que aguarda e apressa tua vinda gloriosa. que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Valaria, valaria, valaria. Orianda la 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 Maria la 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 Maria la la Maria la la Maria la. Força! Só cheio do Espírito Santo nós vamos dar o verdadeiro testemunho de ser de Deus, de ser PHN. Curia la la Maria la la Maranda la 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 Maria la 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 Maria la 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 Mar. Iria la la Maria la la Maria la 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 Maria iria la Maria la 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 Maria la la Mar. Canda la Maria la la Maria la la Maria la la Maria. Força, bem forte. Mais forte. Agora deixa os instrumentos musicais e só vocês. A geração PHN cheia do Espírito.
Quando eu abaixar a minha mão, aí vocês param. Ó, força, vai. Força. Mais forte ainda. Segura com toda a força. Por hoje eu não vou mais pecar. Olha o meu braço agora. Continue. Vão seguindo o meu braço, ó. Agora, pode jogar a maconha fora. Sexo na santidade só depois de casamento. Cigarro eletrônico joga fora. Vida com Deus somente e nada mais. Cigarro, droga, camisinha, tudo nas caixas de lixo aí, ó. Vocês não podem levar de volta para casa essas porcarias. Porque vocês são homens, são jovens, santos, como os santos. Não dizendo que é santo e vivendo como pagão. É santo como santo. Senta. Senta. Que tal pegar o dinheiro da maconha e colocar no ofertório?